Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, já esquecendo do café ali, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um vídeo, e nosso vídeo de hoje, final de semana, dia de sair o quê? Dia de sair vlog, certo? Bom, então, vou mostrar para vocês aqui um paciente que eu atendi essa semana, na verdade atendi esse final de semana, né? Que mostra um sinal que vocês vão ver muito na carreira médica e na faculdade de medicina, que é a icterícia. É um sinal que consiste em uma coloração da pele amarelada, mas não só da pele, principalmente também a esclera, que é a parte branca do olho, e o freio da língua, que é uma região que fica embaixo da língua aqui. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês um vídeo dessa paciente, tá? Que estava num estado grave, na reanimação do Hospital Salgado Filho, que eu dou plantão, né? Na emergência. E vou mostrar também para vocês, né? Fazer em cima dela um raciocínio clínico, porque foi um caso bem interessante, certo? Então chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem, um brinde ao vlog e a vocês. Fala, futuros doutores, é isso aí, ó, sabadão de sol no Rio de Janeiro, mas estamos chegando aí no plantão, vamos com tudo, mais um dia de trabalho, é nóis, vem comigo. Bom, depois da introdução que vocês viram aí, eu chegando no plantão lá no sábado, né? Mó solzão, mas não importa, cara, a gente tem que... Lembra daquela história? Se não aguenta, não se envolve. Se não aguenta, não se envolve. Pode estar o sol que for, geralmente sabe, eu tô cansado, mas eu vou pra lá porque é dia de aprender, não tem como, né? Nada melhor do que a prática. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a paciente tinha, esse sinal clássico que é a icterícia. Então eu vou soltar o vídeo na tela aqui e vou narrar pra vocês. Segura aí. Bom, vocês estão vendo aqui, ó, eu estou filmando a pele da paciente, talvez assim pela pele não dê para ver, mas agora eu vou no olho dela ali, ó, e vou abrir o olho dela, ó, perceba só como que tá amarelado, tá? Eu vou focar bem no olho aí, pessoal, que é para não mostrar o rosto da paciente, tudo bem? E a paciente estava ali inconsciente, tá? Estava sedada, porque ela estava entubada, e depois eu explico aqui por quê, beleza? Bom, depois eu vou colocar aqui também a foto. Vou colocar a foto agora, para vocês já olharem aqui na foto também o quadro da icterícia dessa mesma paciente. Acho que pela foto vocês conseguem ver aí que tá bem amarelado o tom da pele dela. Bom, então agora vamos voltar aqui e fazer um raciocínio em cima disso, beleza? Pessoal, vocês viram aí, né, nos vídeos e na foto, uma pessoa com icterícia bastante evidente. Pausa para sirene. Sempre comum aqui. Bom, vocês viram uma pessoa com uma icterícia aí bem avançada, a gente pode chamar de 4 cruzes em 4. Vocês viram no olho dela que estava bem amarelado. E a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, cara, o que provoca esse sinal clínico? Esse sinal clínico, gente, a icterícia ela é provocada por um acúmulo de bilirrubina no corpo da pessoa. E o que é bilirrubina? A bilirrubina ela é um produto do metabolismo das hemoglobinas, que é aquela proteína que vocês estudam no ensino médio, que transporta oxigênio e que está dentro das hemácias. Quando as hemácias ficam velhas e são destruídas, um processo chamado hemólise, a hemoglobina que é liberada da hemácia ela é metabolizada em bilirrubina pelos macrófagos, principalmente do baço. Tá? Só que essa bilirrubina ela é apolar e depois que ela é formada, ela é encaminhada pela corrente sanguínea lá para o fígado. E aí o fígado vai solubilizar essa bilirrubina através da ligação com uma molécula chamada ácido glicurônico e posteriormente essa bilirrubina ligada com o ácido glicurônico ela vai ser lançada junto com a bile pelas vias biliares na vesícula biliar e depois vai seguir por uma via chamada colédoco, vai cair no duodeno e uma grande parte vai embora nas fezes. Tá? Inclusive a bilirrubina nas fezes
ela vai ser convertida em outros tipos de pigmentos, tá? Que vão provocar a cor marrom das fezes, beleza? Então vocês sabem o que que causa a icterícia, que é o acúmulo de bilirrubina. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte, cara, existem outros quadros que podem provocar a pele amarelada, mas não a esclera do olho, não a parte branca do olho. E isso se chama hipercarotenemia, que pode acontecer numa pessoa que come, por exemplo, excesso de beta-caroteno, muita cenoura, muito tomate, muita abóbora. E aí é interessante você sempre olhar então a parte do olho, que é a esclera, essa parte branca, e também o freio da língua. Porque quando a pessoa tem hipercarotenemia, o olho continua branco. Já na icterícia não. Então isso é importante porque vai te indicar a icterícia verdadeira. É o olho ficando amarelado e o freio da língua também, tá? Mas enfim, e agora? Quando a gente tem uma pessoa que tem icterícia, esse sinal clínico importante, o que a gente tem que pensar de cara? A gente tem que pensar em 3 coisas, tá, gente? Tem que pensar em obstrução do fluxo da bile. Então a primeira coisa é um quadro obstrutivo da bile, do fluxo da bile. Segunda coisa é pensar em um dano no fígado, tá? E a terceira coisa é pensar em hemólise excessiva, destruição excessiva de hemácia. Beleza, vamos por partes então. Primeira coisa, a causa mais comum disparado de icterícia são cálculos provenientes da vesícula biliar, mas que se impactam justamente no final da via biliar, que a gente chama de colédoco. Tá? Esse colédoco é um tubo que vai fazer a bile desembocar no duodeno. E quando o cálculo impacta no final do colédoco, no buraquinho que sai da via biliar para cair no duodeno, a papila duodenal, ele gera uma obstrução da bile retrógrada e nisso essa bile vai se acumular no fígado e posteriormente na corrente sanguínea da pessoa, o que provoca acúmulo tecidual, dando a icterícia. Agora um dado importante, o cálculo dentro da vesícula biliar ele não provoca icterícia, tá, gente? Porque o cálculo na vesícula não obstrui o fluxo da bile. Então isso é importante também, tá? Icterícia por obstrução é só quando o cálculo está na via biliar, tá? E não dentro da vesícula. Show de bola? Beleza. A outra causa interessante de icterícia importante é um dano direto ao fígado, um dano grave, que impeça o fígado de captar essa bilirrubina do sangue. Se ele não capta do sangue, vai haver acúmulo e posteriormente vai haver icterícia, tá? Isso acontece, por exemplo, em hepatites que cursam com hepatite fulminante, ou então uma hepatite crônica que estava estável, mas instabiliza por alguma outra infecção, pacientes que são cirróticos, tá? Qualquer coisa com câncer de fígado, qualquer coisa que venha provocar, tá? Danos hepáticos, beleza? Outro dado importante também é o seguinte, cara, tumores de pâncreas, principalmente da parte do pâncreas que é a cabeça, podem obstruir também essa via biliar, e isso também pode provocar icterícia, beleza? Então também entra nas causas de obstrução do fluxo biliar. Show de bola. E a última causa que a gente falou aqui é por hemólise excessiva. Isso pode acontecer em vários tipos de anemia hemolítica, anemia falciforme grave, síndrome hemolítico urêmica, enfim. Também são doenças que podem provocar hemólise, destruição de hemácia excessiva e, obviamente, maior formação de bilirrubina, o que não dá tempo do fígado captar e acaba se acumulando assim no corpo da pessoa. Tá? Agora, essa paciente aí, vamos destrinchar o quadro dela. Seguinte, vocês viram que ela tinha uma icterícia grave, né? Olha lá, porra, no filme você viu, beleza? O olho estava amarelão. Assim que eu cheguei, a paciente ela estava entubada, estava em uso de noradrenalina na infusão venosa, né, em via de grande calibre, para poder manter a pressão alta. E quando eu olhei o saquinho que guarda a urina dela, estava bem vermelho, ou seja, ela estava com hematúria. Então ela tem uma icterícia grave, ela estava com suporte respiratório, né, ventilação mecânica, estava em uso de vasoconstritor, porque se não botar a nora, ela ia ter hipotensão e choque, né? E também estava com hematúria, liberação de hemácia no xixi, beleza? Na urina. Bom, a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte, cara, essa paciente ela pode ter mulher
que tinha ali mais ou menos 40 anos, entre 40 e 50 anos, está na faixa ali de risco de cálculo biliar. Eu pensei de cara que ela teve algum cálculo, né, que saiu da vesícula biliar e caiu no colédoco e posteriormente veio provocar uma infecção do colédoco, que a gente chama de colangite. Porque geralmente, pessoal, o cálculo na via biliar, ele não provoca um quadro tão grave assim, tá? A pessoa somente fica ictérica, tem muita dor e tal, e aí você faz lá uma cirurgia que você trata, beleza? Só que, quando você tem esses cálculos que obstruem a bile, eventualmente pode acontecer uma infecção da via biliar, que a gente chama de colangite. E a colangite, essa sim, pode levar a um quadro grave de hipotensão, a pessoa pode ter febre, icterícia, dor na vesícula biliar e queda de consciência, pode entrar até em coma, tá? O que a gente chama aí na semiologia de pêntade de Raynaud. Vocês vão aprender isso aí na faculdade de medicina. Então de cara eu pensei nisso, pô, essa pessoa deve ter tido um cálculo de vesícula de colédoco, mas uma colangite, tá assim. Beleza, mas aí, cara, quando eu peguei o prontuário dela, eu já vi lá, paciente submetida a uma colestectomia há 10 anos. O que é isso, cara? Ela já retirou a vesícula biliar. Porra, se ela retirou a vesícula biliar, ela não tem mais produção de cálculo. Então, essa icterícia dela não é calculosa, não é por obstrução por cálculo. Estão sacando? E aí depois eu pensei, cara, pode ser então um tumor de cabeça de pâncreas que eu falei aqui. Só que a paciente não estava emagrecida. Geralmente no tumor de cabeça de pâncreas, o paciente fica emagrecido. E você consegue ver, né, esse tumor em exames de imagem. Na tomografia da paciente, o pâncreas estava normal, ou seja, descartamos tumor de cabeça de pâncreas. Então não era isso. O que eu fiz depois? Fui olhar a parte laboratorial dela. Então de cara já descartei, né? Já descartei toda icterícia causada por obstrução. Não era por cálculo, porque não tinha mais vesícula biliar, não era tumor de cabeça de pâncreas, beleza? Ela poderia ter algumas doenças de via biliar mais raras, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não, tá bom? Deixa para outro vídeo, que isso aqui é um pouco mais avançado. Vamos seguir aqui nas causas mais clássicas, então segura aí. Bom, peguei a parte laboratorial dela. E aí o seguinte, o que acontece? Quando você tem um acúmulo, uma obstrução de via biliar, tá? Tem dois parâmetros de exame laboratorial que te falam a favor disso. É uma substância chamada fosfatase alcalina e uma outra chamada gama-GT, que é gama-glutamiltransferase. Quando essas duas substâncias estão altas no exame de sangue da pessoa, isso fala a favor de obstrução da via biliar. Só que esses dois parâmetros estavam baixos. Então a paciente, como o exame de imagem mostrou que estava normal o pâncreas, e ela tinha removido a vesícula biliar, e a fosfatase alcalina e gama-GT estavam em baixa, a gente já cortou, né, as causas de obstrução de via biliar. Beleza. Vamos seguir agora para olhar, né, o fígado. O fígado dela, cara, ele provavelmente estava com um acometimento grave. As enzimas hepáticas que a gente usa para avaliar os danos do fígado, dano ao hepatócito, estavam em altas, que antigamente eram chamadas TGO e TGP. Hoje em dia se chama de AST e ALT, tá? Aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. Essas duas enzimas estavam em alta, então ela tinha um grande dano no fígado. Beleza, então o fígado dela está ruim, tem um dano acontecendo a ele. Tá. Terceiro passo agora, pessoal, a gente foi olhar, né, as hemácias, para saber se a paciente estava hemolizando ou não. E aí aconteceu, ela estava com a quantidade de hemácias normal, hematócrito normal, que é a porcentagem de hemácia no sangue. Ela estava com hemoglobina normal, então não tinha nenhuma anemia, nenhum sinal de hemólise. E além disso, ela estava com os reticulócitos normais. Por que os reticulócitos? O reticulócito é uma célula da linhagem de produção da hemácia. Como se fosse a hemácia muito jovem. Quando a paciente, o doente, está fazendo muita hemólise, destruindo a hemácia de modo acelerado, a medula óssea quer compensar essa destruição
e começa a produzir muita hemácia jovem e acaba liberando essas hemácias jovens, que são reticulócitos, antes da hora na corrente sanguínea. E o que fala a favor de hemólise. Mas a paciente estava com reticulócito normal, não tinha anemia e tinha um hematócrito normal, ou seja, ela não estava hemolizando. Além de ter uns outros parâmetros também do exame de sangue, os parâmetros que a gente chama de VCM e RDW normais, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Bom, então olha só, a paciente não tem causa de icterícia obstrutiva. A paciente não está hemolizando. O fígado dela está ruim, tá? Porque as enzimas hepáticas estão em alta e mostraram isso. E além disso, a paciente tem hematúria, liberação de hemácia no xixi, na urina. Bom, o que pode causar nessa paciente um quadro de insuficiência hepática grave? Porque era o que essa paciente tinha. Essa paciente tinha um quadro de insuficiência hepática. O fígado dela não está conseguindo trabalhar, está com a função prejudicada, e aí não está conseguindo captar bilirrubina para liberar na bile e ela acabou ficando ictérica. E para fechar com certeza esse processo, a gente pode analisar a própria bilirrubina no sangue, que você pode diferenciar a bilirrubina que o fígado não captou ainda da bilirrubina que o fígado captou e acabou ficando obstruída na via biliar e se acumulou na pessoa. Como assim, Bruno? Tem dois tipos de bilirrubina no sangue, tem a direta e a indireta. A bilirrubina direta é aquela que o fígado conseguiu captar e conseguiu ligar ao ácido glicurônico e depois soltou na via biliar. E a bilirrubina indireta é aquela que o fígado não consegue captar, porque é aquela que ele não ligou ainda com esse ácido glicurônico. Então, se eu pego no paciente, no sangue dele, ele tem, por exemplo, bilirrubina direta em alta, isso é um sinal que o fígado trabalhou bem, mas que tem uma obstrução da via biliar. Ou, se eu pego no sangue do paciente bilirrubina indireta em alta, isso é um sinal de que a via biliar está livre, né, pode estar livre, mas que o fígado, pessoal, não está conseguindo captar essa bilirrubina para conseguir conjugá-la com o ácido glicurônico. Ou então, as hemácias estão hemolizando de modo desenfreado. Então, bilirrubina indireta em alta, ou o fígado não capta, tá? Ou então a hemólise é excessiva. Bilirrubina direta em alta é um sinal de via biliar obstrutiva. Bom, essa paciente, obviamente, de acordo com o que a gente discutiu aqui, ela tinha bilirrubina indireta em alta, o que falava a favor desse dano hepático. E aí eu fiquei pensando, porra, dano hepático mais dano no rim, né? Ela tem uma síndrome que a gente chama de síndrome hepatorrenal. É quando o paciente entra em insuficiência hepática, fígado insuficiente, e cursa também com uma insuficiência renal. No caso dela, como ela chegou bem no hospital, tá? Ela tinha chegado bem, não estava assim desacordada, entubada. Ela chegou com um quadro bem mais leve. Quando ela tem uma perda de função renal muito rápida, a gente chama de síndrome hepatorrenal do tipo 1, que pode cursar com essa eliminação de sangue na urina, que a gente chama de hematúria, entenderam? Então essa paciente tinha síndrome hepatorrenal do tipo 1. E isso acontece em pacientes que têm inicialmente o fígado ferrado. Aí agora a próxima coisa a se pensar é, o que provocou esse dano no fígado da paciente? Aí você tem que pensar em quê? Pode pensar em hepatite autoimune, uma hepatite alcoólica que descompensou por uma infecção, mas não era o caso dela, porque ela não tinha uma infecção ali, o sangue dela estava falando a favor, contra a infecção. Ou você pode pensar numa hepatite crônica que ela já tinha, que descompensou e veio levar essa falência renal, essa falência hepática. Então, tudo fala a favor da paciente ter uma hepatite, né? Já tinha uma hepatite B ou C, tá? Que descompensou por algum quadro infeccioso, né, que poderia estar já sendo controlado, mas levou essa paciente a uma disfunção hepática grave, uma insuficiência hepática e depois uma disfunção renal, né, caracterizando esse quadro que eu comentei para vocês aqui, que é a síndrome hepatorrenal do tipo 1. Agora, eu não sei qual é o diagnóstico exato dela, porque eu não peguei ainda, né, se foi sábado, hoje é domingo, eu não peguei os testes, né, para verificar se ela tinha hepatite ou não. Nós fizemos testes sorológicos para hepatite B, hepatite C e hepatite A,
mas isso não ficava pronto no próprio sábado, né? Demorar, eu não consegui verificar se ela tinha isso. Mas enfim, ela estava fazendo uso de antibióticos já há algum tempo, há uns 4 dias. Então, se ela tinha um quadro infeccioso já antes, que descompensou essa hepatite crônica dela, estava sendo controlado, e isso fala a favor dos leucócitos dela em 11.000. Talvez, quando a paciente tivesse chegado ao hospital, ela estaria com uma infecção mais grave, o que proporcionou a ela esse quadro clínico que deteriorou, né? Mas quando eu peguei o exame para ver ali, isso mostrava uma infecção já sendo resolvida, mas a paciente estava grave ainda, porque o fígado entrou em falência e posteriormente o rim também, beleza? Ufa, bom pessoal, vamos matar aqui o café. Bom, tentei abordar aqui um sintoma clássico da medicina, um sinal clássico para quem vai entrar na faculdade e vai ver isso direto. E também tentei abordar aqui, destrinchar o quadro clínico da paciente para quem está na faculdade de medicina já ou para quem já terminou. Fazer um raciocínio clínico aí junto com o laboratório, exame de imagem e possibilidades diagnósticas, beleza? Então se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal, assina o nosso Instagram lá, entra no Instagram, segue lá, @quero-ser-medicina. E um último recado, chora agora e aprovado. Se não aguenta, não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí.